Deus te abençoe. Voltamos com a nossa leitura. Estamos aqui no livro de Marcos, no capítulo 15. Diz assim o versículo 1. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tomou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Há momentos que o silêncio é a melhor resposta. A ponto de Pilatos muito se admirar. Ele ficou admirado por Jesus não falar nada, ficar quieto. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Durante as festas, né? Ocasião de festa, diz aqui, era comum eles liberarem um preso, né? E no versículo 7, havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Estava aqui um condenado, um homicídio ele havia cometido. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E a multidão ali começou a gritar. Começou, a exigir que fosse solto como era de costume, que soltasse alguém. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Queres que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Aí tem um ditado que diz que a inveja mata, né? Olha só. Por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Soltar aquele que tinha cometido um homicídio, ao invés de soltar aquele que curava e que trazia vida, que restaurava, mudava cativeiro. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então, desde a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Que mal fez ele? Quem fez mal foi o assassino, foi Barrabás. E eles gritavam cada vez mais eles gritavam: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo 16 vai falar quando Jesus é entregue aos soldados. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. Versículo 21 vai falar, né? Simão leva a cruz de Jesus.
Obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Deram-lhe beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói os santuários e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Descendo da cruz, de igual modo, os principais sacerdotes como os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desce agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Versículo 33 fala da morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona chamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhes de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas mulheres, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Versículo 42 fala do sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. E nós terminamos aqui com o sepultamento de Jesus. Nós vamos voltar com o capítulo de número 16 na nossa próxima leitura. Que Deus abençoe e até lá, se Deus quiser. Compartilhe a palavra, me ajude a pregar o Evangelho. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.